Preparem-se para uma viagem incrível, uma viagem pela história da matemática. Vamos mergulhar fundo, bem fundo, e descobrir como a matemática, essa coisa que a gente usa todo dia, evoluiu. Desde a contagem básica, sabe, tipo 1, 2, 3, até os sistemas complexos que a gente vê por aí. E preparem-se para aprender fatos curiosos, daqueles que você conta para os amigos e deixa todo mundo de boca aberta. Sabiam que teve uma época lá na Grécia Antiga que os matemáticos eles tiveram uma crise matemática, sério. Pois é. E o mais interessante é que os humanos, sempre tivemos essa capacidade, essa intuição para matemática. Mesmo antes de ter toda a matemática formal, escrita, com fórmulas, os nossos ancestrais, eles já entendiam coisas tipo muito e pouco, grande e pequeno, rápido e lento. Nossa, que legal. Então, tipo, a gente já nasce com um pouco de matemático dentro da gente. Isso mesmo. É como se a matemática já estivesse na nossa natureza, desde o comecinho da história humana. Que incrível. Mas e aí? Como essa matemática, tipo, intuitiva virou esses sistemas, as fórmulas, tudo que a gente estuda hoje? Aí que entram as civilizações. Quando as civilizações começaram a surgir, elas precisavam de comércio, de trocar coisas, de gerenciar recursos. E aí a matemática ela foi ficando mais complexa, mais sofisticada. Imagina a Mesopotâmia, um lugar super importante, né? Eles tinham muitos desafios com a economia, com o comércio. E isso tudo acabou dando um empurrãozinho para a matemática. Ah, entendi. Tipo, você tá trocando, sei lá, gado, você precisa saber quantos tem, né? Não pode sair dando gado por aí sem saber. Exatamente. É tudo uma questão de organização, de ter um sistema para controlar as coisas. Faz sentido. Mas e em outros lugares? Tipo, no Egito, a matemática era parecida. No Egito, a matemática também era super importante, principalmente para a engenharia. Eles construíam pirâmides gigantescas, sistemas de irrigação, tudo muito complexo, e para isso precisavam de cálculos precisos. Nossa, então já naquela época a matemática servia para resolver problemas do dia a dia, né? Tipo uma ferramenta. Isso aí, uma ferramenta poderosa. Que legal. Mas me conta mais dessa crise matemática na Grécia. O que aconteceu? A Grécia Antiga ela foi um divisor de águas na história da matemática. Sabe por quê? Eles pegaram a matemática, que era usada de um jeito mais prático, e transformaram ela numa ciência, com estrutura, com lógica. E um cara muito importante nesse processo foi o Tales de Mileto. Ele viajou para vários lugares, tipo o Egito, Mesopotâmia, e quando voltou para a Grécia, ele começou a organizar a geometria, deixá-la mais formal. E foi tipo um influenciador da matemática. É isso aí. O influenciador da época, ele juntou várias ideias, vários conhecimentos e deu um novo rumo para a matemática. Incrível. Mas e a crise? Falou de uma crise, né? Que rolou. Lembra que eu falei da escola pitagórica? Eles eram focados em 4 áreas: aritmética, música, geometria e astronomia. E eles acreditavam que os números inteiros, aqueles que a gente usa para contar, eram a base de tudo. A chave para entender o universo. Só que aí, aconteceu uma coisa. Eles descobriram os números irracionais. Números irracionais. Tipo, A raiz quadrada de 2, por exemplo. o quadrado de 2. Ah, lembrei. A gente viu isso na escola. Mas por que isso causou tanto problema? Porque a raiz quadrada de 2, ela não pode ser escrita como uma fração, uma divisão de números inteiros. Isso bagunçou tudo. A crença deles, de que os números inteiros eram a base de tudo, foi por água abaixo. Imagina só, tudo que eles achavam que sabiam sobre matemática, de repente, não era bem assim. Nossa, que loucura. Imagina o caos, uma crise matemática. E como eles lidaram com isso? Fizeram de conta que não era nada. De jeito nenhum. Essa crise, ela acabou gerando novas ideias, novos conceitos matemáticos. Foi a partir dessa crise que a matemática grega deu um salto enorme. É incrível como um problema é uma coisa que parece simples, pode mudar tudo. Que história. Mas me fala mais, como a matemática grega continua a se desenvolver depois dessa crise? Eles conseguiram superar tudo isso? Sim. A Grécia, ela estava passando por um momento de mudanças, as cidades estavam crescendo, a democracia estava surgindo, e isso criou um ambiente perfeito para o debate, para as pessoas trocarem ideias, sabe? E essa troca de ideias, esse debate, acabou influenciando a matemática também. Entendi. Então as discussões filosóficas ajudaram a matemática a evoluir. Exato. E aí entra um personagem muito importante, Platão. Platão. O filósofo. Ele mesmo. Ele fundou a academia, um lugar que virou um centro de estudos, de pesquisas, de matemática de alto nível, era tipo um think tank para gênios da matemática. Que incrível. E quem eram esses gênios? O que eles descobriram na Academia de Platão? Tinha um cara chamado Eudoxo, um matemático e astrônomo brilhante. Ele fez descobertas incríveis sobre como calcular comprimentos, áreas e volumes. Ele desenvolveu um método chamado método da exaustão, que, para quem gosta de matemática, é tipo um precursor do cálculo integral. Nossa, cálculo integral. Eudoxo estava muito à frente do seu tempo, hein? E depois da Grécia. A matemática deu uma parada. Ou alguém continua esse trabalho? Aí que entra a Idade de Ouro Islâmica, lá pelo século VIII até o III. Eles foram super importantes para preservar e expandir o conhecimento dos gregos.
os estudiosos islâmicos traduziram vários textos de matemática do grego para o árabe. Tipo um projeto de tradução gigante. E essas traduções, elas ajudaram a manter o conhecimento vivo e também a espalhar a matemática para outras partes do mundo. Que legal. E eles só traduziram ou também fizeram suas próprias descobertas? Eles não só traduziram, como também fizeram grandes avanços em álgebra, trigonometria e astronomia. Por exemplo, a álgebra, como a gente conhece hoje, foi desenvolvida pelos matemáticos islâmicos. Caramba, então a álgebra que a gente estuda na escola, aquelas equações e tudo mais, a gente deve aos matemáticos islâmicos. Isso mesmo. Um dos matemáticos mais importantes dessa época foi o Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. O nome dele te lembra alguma coisa? Al-Khwarizmi. Algoritmo. Exatamente. A palavra algoritmo vem do nome dele. Nossa, que incrível. Então até a nossa tecnologia moderna tem raízes na matemática antiga. Mas o que ele fez de tão importante? Ele fez trabalhos importantes sobre como resolver equações lineares e quadráticas, que são a base da álgebra que a gente estuda hoje. E os matemáticos islâmicos também fizeram grandes avanços em trigonometria. Trigonometria, triângulos, ângulos. Lembro vagamente das aulas de matemática. Para que serve trigonometria? A trigonometria é super importante para várias coisas, tipo navegação, astronomia e até arquitetura. Imagina, sem trigonometria não teríamos mapas precisos nem poderíamos construir prédios altos e pontos. Nossa, é verdade. Tudo isso usa matemática. Que incrível. E depois da Idade de Ouro Islâmica, o que aconteceu com a matemática? O conhecimento continuou se espalhando, chegando na Europa durante o Renascimento. E a invenção da imprensa ela foi fundamental para isso. A imprensa ela funcionava como se fosse, sei lá, a internet da época. Ela ajudou a espalhar as ideias matemáticas para todo mundo. A internet do Renascimento. Adoro. E o que aconteceu com a matemática durante o Renascimento? O Renascimento foi a época da matemática moderna. Cálculo, probabilidade, novos tipos de geometria, tudo isso surgiu durante o Renascimento. Cálculo. Essa palavra me dá calafrios. Lembro das aulas de derivadas e integrais. Mas por que o cálculo é tão importante? O cálculo foi uma revolução na matemática. Ele foi desenvolvido por dois caras, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. E ele mudou a forma como a gente entende o movimento, a mudança. Por exemplo, como a gente descreve a velocidade de um carro em um momento específico. Ou a área de uma figura irregular. Isso é cálculo. Nossa, então o cálculo serve para explicar como as coisas mudam, se movem. É muito mais do que só aquelas fórmulas complicadas. Exato. E a história da matemática não para por aí. No século XIX e XX, tivemos uma explosão de novas ideias. A álgebra abstrata, a geometria não euclidiana e até os fundamentos da computação. Tudo isso surgiu a partir de novas descobertas matemáticas. Matemática não para de evoluir, né? Mas me explica melhor, o que é essa álgebra abstrata, essa geometria não euclidiana? A álgebra abstrata, ela lida com estruturas matemáticas abstratas, tipo grupos, anéis e corpos, que são como se fossem generalizações da álgebra que a gente aprende na escola. Ela é muito importante para a criptografia, que é usada para proteger as nossas informações online, e também para a física teórica, que tenta explicar como o universo funciona. Nossa, então a álgebra abstrata está por trás da segurança dos nossos dados e do nosso entendimento do universo. Isso mesmo. Já a geometria não euclidiana, ela meio que quebra as regras da geometria tradicional. Como assim? A geometria que a gente aprende na escola, ela se baseia nos postulados de Euclides. Um desses postulados diz que por um ponto fora de uma reta só passa uma reta paralela a ela. Só que a geometria não euclidiana, ela desafia essa ideia. Peraí, então existem outras geometrias além da que a gente aprende na escola? Sim, e essas geometrias não euclidianas, elas são usadas, por exemplo, para descrever o espaço-tempo na teoria da relatividade de Einstein. Caramba, a matemática tá em tudo mesmo. No começo do episódio eu queria aprender matemática para impressionar os outros, mas agora eu tô impressionado com a própria matemática. Essa é a beleza da matemática. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente descobre coisas novas e fascinantes. É uma jornada sem fim. Nossa, que viagem! Começamos contando nos dedos e agora estamos falando de cálculo, álgebra abstrata, geometria não euclidiana, é muita coisa. Mas e aí o que a gente aprendeu com tudo isso? Qual é a grande lição dessa aventura matemática? A história da matemática, ela nos mostra como a gente, os humanos, sempre fomos curiosos, sempre buscamos entender o mundo, sabe? Desde as primeiras civilizações, com suas necessidades práticas, até os gregos, com suas teorias abstratas, e os matemáticos modernos, com suas descobertas. A matemática nunca parou de evoluir. É verdade. E essa evolução, ela passou por várias culturas, né? Tipo a Idade de Ouro Islâmica que você falou. Eles pegaram o conhecimento dos gregos e ainda fizeram suas próprias descobertas. A matemática não é uma coisa isolada, ela sempre teve essa troca, essa conexão entre diferentes culturas, diferentes povos. Então a matemática não é só fórmulas, equações, contas, é uma história de pessoas, de colaboração, de ideias que se conectam. Exatamente. Por isso que é tão legal estudar a história da matemática.
Ela nos ajuda a entender de onde viemos, como chegamos até aqui. No começo eu só queria saber de matemática para impressionar os outros, mas agora eu estou impressionado com a própria matemática e com a história dela. Que bom! Fico feliz em ouvir isso. Depois dessa viagem toda, eu comecei a ver a matemática de um jeito diferente. Não é só acertar conta, é a jornada, o desafio, as descobertas. E saber que a matemática continua evoluindo, que ainda tem tanta coisa para descobrir. Isso é inspirador. É isso aí. A matemática é uma aventura sem fim. E para os nossos ouvintes fica uma pergunta. Se a história da matemática é cheia de surpresas, de reviravoltas, de coisas que ninguém esperava, o que isso nos diz sobre o conhecimento? Será que existe alguma coisa que é verdade absoluta que nunca muda? Essa é uma ótima pergunta para a gente pensar. Ela nos lembra que, mesmo na matemática, que parece uma coisa tão exata, tão precisa, sempre tem espaço para novas ideias, novas descobertas. Quem sabe um dos nossos ouvintes um dia faça uma descoberta que mude tudo. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela história da matemática. E fiquem ligados porque a gente volta com mais mergulhos profundos em outros assuntos. Até a próxima!